pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza sim. Nós já conversamos, então vamos para a nossa primeira aula de geografia. A gente vai revisar alguns conteúdos que é importante, que vocês precisam saber para alavancar o conhecimento de vocês agora no 8º ano. Colégio Municipal Santa Terezinha, a educação é o caminho para vencer. Colégio Municipal Santa Terezinha, professor Júlio S. Campos, Geografia, 8º ano do ensino fundamental. Então vamos ver o que a gente vai revisar de importante, relacionado ao conteúdo que vocês já estudaram o ano passado lá no 7º ano. Muito prazer em conhecê-los virtualmente. Meu nome é Júlio, sou professor há alguns anos e gosto muito do que eu faço, pois ensinar aquilo que aprendi para outras pessoas é muito gratificante. Sou professor de Geografia, que é a disciplina que vou ensinar e aprender com vocês, junto com vocês, durante o ano letivo de 2021. Estudar Geografia é muito bom, pois com ela aprendemos muitas coisas interessantes que podemos utilizar no nosso dia a dia. Na geografia de vocês do 7º ano, do ano passado, você estudou a Geografia do Brasil, tá? E nesse estudo lá da Geografia do Brasil, onde você estudou as macro-regiões do IBGE, que são 5, região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e região Sul, cada uma com suas características. E você estudou lá também, alguns aspectos ligados à questão populacional. A parte de geografia que estuda a questão populacional se chama demografia. Que aspectos são esses que são importantes? População. A população absoluta ao total do Brasil em 2016 era de 206 milhões de habitantes. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Então, a população absoluta é toda a população de um país, que em 2016 era de 206 milhões de habitantes, sendo que o Brasil é o 5º mais populoso do mundo. Densidade demográfica. Isso aqui são bases de cálculos para a questão populacional. A população brasileira distribui irregularmente por sua grande extensão territorial. População relativa ou densidade demográfica. Concentração de habitantes em determinada área. Como é que se faz o cálculo? Divide-se o número de pessoas pela medida dessa área, geralmente expressa em quilômetros quadrados. Então, população relativa à densidade demográfica é o número de habitantes, no caso, por quilômetros quadrados. Você faz um cálculo, você sabe a concentração de habitantes em determinada área. E esse cálculo é dado em quilômetros quadrados. Como é que você faz o cálculo? Você vai dividir o número de pessoas pela medida dessa área. E o resultado vai dar em habitantes por quilômetro quadrado. Natalidade e mortalidade. Crescimento natural ou vegetativo. Esse crescimento natural ou vegetativo, ele é determinado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. É importante saber que esse crescimento natural ou vegetativo, ele é sempre positivo. Por quê? Porque nasce mais do que morre, ou seja, há mais natalidade do que mortalidade. Atualmente, com o desenvolvimento da medicina, ele nunca é negativo, Ele nunca é nulo e nem negativo, ele é sempre positivo. Então, como se calcula o crescimento natural vegetativo de uma população? Você faz um cálculo, ou uma subtração entre o número de mortes, o número de nascimentos, menos o número de mortes. Outros índices que entram aqui. Taxa de mortalidade infantil. Óbito de crianças com até 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos.
Taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Taxa de natalidade representa o número de nascimentos em um grupo de 1.000 habitantes em determinado período. Então, tem três taxas: mortalidade infantil, mortalidade e natalidade. Mortalidade infantil, crianças que morrem antes de completar o ano. A taxa de mortalidade, número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado período. E a taxa de natalidade é o número de nascimentos. Crescimento populacional. Esse crescimento populacional, infelizmente, é uma preocupação muito grande, né? Quanto cresce demais a população de uma área, por exemplo, né, o que acontece? Aumenta-se os gastos do poder público, né? Tem que ter muitos investimentos no poder público quando a população cresce exageradamente. Por exemplo, a infraestrutura da cidade. O que entra na infraestrutura da cidade? Escola, moradia, né? Creches, postos de saúde, áreas de lazer. E isso implica no quê? Problemas, né, na gestão. No Brasil, o crescimento da população ocorreu de maneira acelerada até a primeira metade do século XX. A partir da década de 1960, a taxa de natalidade passou a decair mais rapidamente do que a taxa de mortalidade, caracterizando menor crescimento da população. Tá bom? Então passou a nascer menos, a partir da década de 1960, a nascer menos pessoas, tá? E a taxa de mortalidade, obviamente, continua a mesma, e isso fez com que o crescimento natural vegetativo da população diminuísse. Ah, mas por que né, esse crescimento natural vegetativo da população veio decair na década de 1960? Muitos fatores, né? No Brasil, eu tenho a questão da chegada da pílula anticoncepcional, onde as mulheres passaram a controlar o número de filhos por casal, né? Mais para frente, a tendência da mulher começar a trabalhar fora, né? Então o número de filhos do casal veio diminuindo. E outro fator importante também, quando a mulher passou a frequentar mais a escola, ela passou a ter mais conhecimento a respeito dessa questão de controle de natalidade. Taxa de fecundidade. Indica o número médio de filhos por mulher, considerando mulheres entre 15 e 49 anos. Bom, a gestação da mulher é de 9 meses. De 15, se a mulher começa a ter filhos aos 15 e vai até 49, de 49 menos 15 fica 24. Vamos fazer essa conta. 49, tira 15, 4 aqui, 39, ou 34, desculpa, 34. Quer dizer que a mulher no período fértil, quando ela começa a ter filhos aos 15, vai até 49, considerando um filho por ano, ela vai ter 34 filhos então. A queda aqui, ó, 1960, 1980, 2010. 1960, 6,3 filhos por mulher. 80, 4,4 filhos por mulher. 2010, inferior a 2 filhos por mulher. Olha, diminuiu consideravelmente. Antigamente era interessante ter muitos filhos, porque a maioria da população vivia na zona rural e mais filhos era mais mão de obra no campo. Interessante. Idade e gênero, pirâmide etária. Gráfico que representa as quantidades de população masculina e feminina por faixas de idade. Expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Corresponde a quantos anos em média as pessoas viverão, se forem mantidas as condições de vida no momento em que a previsão foi realizada. Então, essa expectativa de vida aqui, ela depende de muitos fatores, né? A
alimentação, acesso à saúde, etc. Estima-se que a população brasileira seguirá crescendo em ritmo lento até 2050, quando a taxa de natalidade ficará abaixo da taxa de mortalidade e a população passará a diminuir. Então, a tendência, né? Com o tempo, diminuir. Aqui eu tenho exemplo de pirâmides etárias. 2013, 2040, 2060. É a questão de contagem populacional, é um gráfico, né? Aqui eu tenho mulheres e homens, a idade, né? Em 2013, a pirâmide como é que era, foi modificando, né? Aqui, menos crianças, mais jovens, menos velhos. Menos crianças, né? Mais jovens, menos velhos. Aqui, né? Se há um controle grande aqui, ó, vai haver uma diminuição aqui também, né? Então, se entra na questão de controle de natalidade. Show de bola, pessoal. Até a próxima, né? Depois a gente conversa novamente sobre essa questão da geografia, questão populacional ou densidade demográfica, ou questão demográfica. Um abraço.